Bom dia. Ahm, É bom estarmos juntos mais uma vez. Alguém conhece o Rafael? O Rafael Esteves Martins? Não? Não traz nada? Não foi colega de escola, não? E se eu disser, alguém se lembra ahm, de alguém ter ido de saia para o Parlamento? Para a tomada de posse? Sim, foi o Rafael Esteves Martins. ah, com a deputada Joacine Catar, na altura. E foi curioso porque chamou a atenção de todas as pessoas. Acho que ele queria quebrar convenções. E temos vivido nos anos em que temos visto isso muito. Ou seja, ser o primeiro a. Ser o primeiro a usar saia para o Parlamento, enquanto homem, claro. Ser o primeiro presidente de cor. E desculpem-me que eu não sei qual é o politicamente correto, se é de cor, preto ou negro. Eu sempre tive alguma facilidade por o meu pai ser de Angola, então não tenho assim muito receio de ser chamado racista. Mas é curioso que lá em casa as crianças, por piada, cada vez que dizemos, olha, veste aquela t-shirt preta, racista, já chegámos a esse ponto, não é? Mas temos dado vários passos no sentido de eliminar distinções, apagar aquilo que nos distingue, de certa forma, entre homem e mulher. E até tentar alterar a própria definição do que é ser homem e do que é ser a mulher. Fomos longe demais. Temos ido longe demais enquanto sociedade, porque homem e mulher são distintos. E é curioso porque a Bíblia mantém-se, a sociedade tentou ir longe demais e chegou a um ponto em que colocou homens a competir com mulheres. E de repente fez o clique. Não, afinal isto não é bem assim. Porque os homens estavam a quebrar todos os recordes femininos. Porquê? Não porque somos diferentes. Porque somos diferentes. E aí a sociedade voltou um bocadinho atrás, deu um passo atrás e reconheceu que realmente homem e mulher são diferentes. Peço-vos para abrirem 1 Coríntios 11. Quando nós decidimos fazer uma série em 1 Coríntios, esta era a passagem que eu mais receava e que eu tinha esperança que não me calhasse a mim. É uma passagem que fala muito à experiência e passado de muitos de nós, o tipo de igreja que temos frequentado. O meu desejo é que seja a palavra a informar-nos. Há aqui algumas dificuldades de interpretação, mas eu espero que o Espírito nos possa guiar e possamos ficar bem no final. Há um conjunto de igrejas que se caracteriza pelo uso do véu. Há um conjunto de igrejas que se caracteriza pela rejeição do homem ter cabelo comprido. É curioso que em algumas igrejas em que as mulheres são chamadas a usar véu e usam véu, elas não podem participar com orações, por exemplo. Eu estive numa igreja na Escócia em que isso acontecia. Ou seja, e era com base nesta passagem, em 1 Coríntios 11. As mulheres usavam véu, naquele contexto era mais chapéu, mas as mulheres não podiam orar ou tomar parte de alguma forma no culto. E já vamos ver como isso é um bocado estranho, tendo em conta a passagem que vamos abordar hoje. E só para pensar um bocadinho no contexto, então 1 Coríntios 8, Paulo tem estado a falar em como alguns cristãos colocavam o conhecimento acima do amor. O conhecimento acima de cuidar do irmão mais fraco na consciência em relação à comida sacrificada a ídolos que eles achavam, eles eram livres para comer e comiam. E não se importavam com aqueles de consciência mais fraca. Capítulo 9, vemos algo semelhante, ou seja, o amor deve prevalecer. E Paulo usa o seu próprio exemplo, em que o amor deve prevalecer acima do conhecimento ou da liberdade. E a partir do capítulo 11, Paulo vai abordar alguns problemas enquanto a igreja se reúne para adorar, no culto. E se repararem, no início do capítulo 11, no versículo 2, Paulo diz o seguinte: de facto eu vos louvo porque... E depois já vamos continuar. E se olharem para o versículo 17, que será a passagem daqui a 2 semanas,
Paulo diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Então, reparem aqui, então Paulo louva por algo, que já vamos ver o que é, mas depois mais à frente há algo que ele não louva, e tem a ver com quando os cristãos se reúnem para adorar. Ambas acontecem quando a igreja se reúne para cultuar a Deus. Então vamos agora ler capítulo 11, a partir do versículo 2 até ao versículo 16. E Paulo diz assim, de facto, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda a mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ver dois pontos. Um será bem mais comprido. E o primeiro ponto é este, ou seja, distintos por decreto de Deus, ou por vontade de Deus. Distintos. E depois o segundo ponto será juntos para a glória de Deus. Estou tão cansada de correr o mais rápido que posso, perguntando-me se chegaria mais rápido se eu fosse um homem. E estou tão cansada de eles virem para cima de mim de novo, porque se eu fosse um homem, então eu seria o homem, ou o cara em brasileiro. Eu seria o menaço, ou o herói. Esta é uma música da Taylor Swift. Uma música em que ela aborda estas desigualdades, estes desequilíbrios, apesar dela ser uma das cantoras mais poderosas neste momento, com mais fama e mais poder e mais influência. Ela diz, olha, se eu fosse um homem tudo seria mais fácil. E no passado, claro que sim, claro que sim. Bom, há aspectos em que a igreja está a viver que Paulo diz que não são bons. Há aspectos em que ela está a viver que são bons, ou seja, há tradições que a igreja em Corinto está a reter e Paulo começa por louvar isso. Vocês estão a lembrar de mim e estão a reter as tradições, assim como vos-las entreguei. E no final ele vai mencionar novamente, no versículo 16, que há um costume entre várias igrejas, ou seja, que elas fazem as coisas de forma semelhante, o que é bom, o que é saudável. Mas parece que há um problema dentro da igreja. Ou seja, parece que a distinção entre marido e mulher, e eu vou aqui usar às vezes homem e mulher, marido e mulher, porque Paulo parece juntar as duas coisas. A forma como marido e mulher estão a viver dentro da igreja enquanto congregação parece ser um bocado confusa. Parece que os papéis são indiferenciados, ou seja, estão a igualar tudo. O que despoleta aquilo que Paulo vai dizer está mais à frente na nossa passagem, está no versículo 13. E ele diz assim, olha, julguem entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? É esta a pergunta que ele faz? É este o problema que surge? É mulheres orarem sem o véu ou sem a cabeça coberta. Quando a palavra véu vai aparecendo ou mantilha, é uma decisão de interpretação, de como se interpreta a palavra. É algo a cair da cabeça. É algo que está na cabeça. E Paulo vai usar a palavra véu e vai usar também os penteados. O ter cabelo ou não ter cabelo. Ou ter cabelo comprido ou não. O problema não é a mulher orar. Então reparemos aqui o seguinte. O problema não é a mulher participar
no culto ou na reunião. Ele diz que homem e mulheres participam, oram e profetizam. Então, para aquelas igrejas que dizem assim, ok, a mulher tem de usar véu, mas não pode orar, e existem várias dessas igrejas, não deve ser com base nesta passagem. Porque esta passagem diz que ambos estão a orar e a profetizar. E Paulo vê aqui um problema que é a mulher orar de uma certa forma ou de uma determinada postura. O que eu acho que Paulo apresenta aqui é um princípio de liderança da igreja que está ancorado na criação, está enraizado na maneira como fomos criados e que é modelado pela própria Trindade, por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E este princípio de Trindade na congregação, enquanto reunimos, é para que as mulheres e os homens possam glorificar a Deus, dar glória a Deus e não vergonha. Dar glória a Deus e edificar uns aos outros. Então, à partida, eu creio que é isto que Paulo está a falar. É um princípio de liderança. E ele vai descrevendo este princípio de liderança como usando as palavras o cabeça, ser o cabeça. É mais fácil perceber em inglês porque um diretor de uma escola é o cabeça da escola. É a pessoa que manda, que organiza a escola. A ideia de cabeça é uma ideia que pode ter o significado de fonte ou de autoridade, ou as duas. Ou seja, quando Paulo diz acerca do homem ser a cabeça, ou melhor, Cristo ser a cabeça do homem, o homem ser a cabeça da mulher, ele está a dizer, podemos estar a ver acerca de fonte, ou seja, a mulher foi criada a partir do homem, mas também em relação à autoridade. E eu acho que com certeza a questão da autoridade está lá. Ou seja, a Trindade, a própria Trindade modela este princípio de liderança. Eu sei que isto não é politicamente correto. Versículo 3, Cristo o cabeça do homem, homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, tanto o homem como a mulher têm alguém como cabeça, mas são pessoas diferentes. A mulher tem o homem tem Cristo. E algumas pessoas revoltam-se contra essa ideia. É uma ideia de submissão que não é fácil para nós de compreender, mas biblicamente falando, a submissão é algo bom. É algo que Cristo modela para nós. Então, se Ele o faz, é certamente seguro para os seus filhos e filhas o fazerem. Ter alguém por cabeça significa, no mínimo, imitar Cristo. Cristo tem o Pai por cabeça. Então é algo que é bom, que é saudável. Filipenses 2, Paulo, como é que ele descreve a vinda de Jesus até nós? Versículo 6. Cristo, sendo igual ao Pai, não é uma questão de igualdade, não é? Sendo igual ao Pai, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, ambos, homem e mulher, são chamados a participar da adoração pública na igreja, a orar e profetizar, como Paulo diz no versículo 4 e 5, mas de formas diferentes, ou seja, de posturas diferentes. Parece que, na linguagem que Paulo nos dá, parece que o homem deve ter a cabeça descoberta e a mulher deve ter a cabeça coberta. Se isto não acontece, eles trazem vergonha àquele que é a sua cabeça. Então a mulher traz vergonha ao homem e o homem traz vergonha a Cristo. Parece ser isso que Paulo está a dizer. Ambos são chamados a glorificar Deus. Ou seja, quando ambos entendem qual é a sua cabeça e vivem na congregação dessa forma, então o que a mulher traz ao homem não é desonra ou vergonha, é glória. Ela torna-se a glória do homem. Quando o homem entende o seu papel enquanto homem, ele não traz vergonha a Cristo, ele traz glória. Então reparem que são dois elementos que Paulo vai aqui fazer, ou seja, ou trazemos vergonha ou atribuímos glória quando nos reunimos. Ambos somos chamados a glorificar a Deus. E se olharmos para os versículos 14 e 15, Paulo depois vai falar acerca da forma de se usar o cabelo. O homem não deve ter cabelo comprido e a mulher deve tê-lo comprido. Havia um professor no IBP, o Valmor Quintani,
E em 2009, acho eu, começaram as aulas do IBP por extensão na Igreja da Sota, à sexta à noite. Eles davam alguns módulos. Então, Igrejas dos Irmãos. O Nuno Fonseca estabeleceu várias pontes. Então, quando de repente nós nos juntamos e aparece um professor, Valmor Quintani, com o cabelo comprido, foi um choque para os alunos. Sansão tinha o cabelo comprido. Ele fez um voto nazireu, que era algo comum no Velho Testamento de fazer. Grande parte das senhoras que eu vejo, à medida que se tornam mais sábias, vão diminuindo o comprimento do cabelo, não é? É curioso, não é? Dá menos trabalho, certamente. Mas o que é que Paulo está aqui a dizer? É acerca do cabelo, simplesmente acerca do cabelo? Eu creio que é acerca da distinção entre homem e mulher, e já vamos pensar nisso melhor. E pensando no contexto da carta aos Coríntios, qual é o contexto desta carta? É que temos um grupo de cristãos dentro da igreja que se acham superiores, mais espirituais que todos os outros. E havia algumas mulheres na igreja que estavam a esborratar a distinção entre homem e mulher, entre os sexos. E pensando na salvação, de facto não há diferença entre nós. Em relação à salvação, não há diferença. E por isso Paulo diz no livro, na carta aos Gálatas, ele diz, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo. Ou seja, na salvação não há diferença. Mas enquanto igreja, enquanto congregação, nós temos o mesmo valor, nós temos a mesma dignidade, mas há papéis diferentes. Naquela altura, no primeiro século, era uma altura e era um contexto em Corinto em que as mulheres que rapavam o cabelo eram prostitutas cultuais. Homens que usassem o cabelo comprido eram logo associados a praticantes de homossexualidade. E algumas cristãs na igreja estavam a esborratar as distinções e a tirar aquilo que na altura era um símbolo de autoridade, que era o véu, que era usado no primeiro século como símbolo de submissão à autoridade. Outras rapavam o cabelo e esborratavam assim as diferenças. E não havia diferença entre homem e mulher, marido e esposa. E essa falta de distinção, Paulo diz nos versículos 4 a 6, traz desonra ou traz vergonha. Então há uma espécie de hierarquia. E só falar na palavra hierarquia, hoje em dia na sociedade, e talvez para ti seja uma palavra tabu. Muito menos para se usar num contexto de igreja em que proclamamos um Deus como um Deus de amor. Parece que a hierarquia é sempre injusta, é sempre machista, é sempre opressora. E até podemos dizer, olha, isso deve ficar lá atrás. Isso deve ficar no passado. O problema é que Paulo usa o quê para justificar esta ideia de papéis diferentes dentro da igreja? Ele não usa a cultura, ele usa a criação. Ele vai para o início, ele vai para a criação, versículos 7 a 9. Eu vou ler novamente, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Ambos criados à imagem de Deus, ambos com o mesmo valor e dignidade, mas a verdade é que o homem foi criado primeiro, foi criado para a glória de Deus, e a mulher foi criada a partir do homem e é a glória do homem, criada para ser a sua ajudadora, que não é a sua inferior. Não é, já abordámos Gênesis 1 a 3 no passado. O próprio Deus é às vezes descrito como o ajudador do povo de Deus. Não é inferior. O que significa o homem ser o cabeça e o líder? Em que áreas? Eu diria que a Bíblia nos apresenta duas áreas, que é a igreja e o casamento. Estas duas áreas em que o homem deve ser o cabeça. Efésios 5 fala nisso em relação ao casamento. Efésios 5 diz que a mulher deve ser submissa ao marido, sendo ele o cabeça. E em como o casamento reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, marido e mulher entram nos papéis de Cristo e a igreja. A igreja submete-se a Cristo
Da mesma forma, a esposa deve se submeter ao seu marido, voluntariamente. Voluntariamente. Da mesma forma, Cristo entregou a sua vida, ama a sua igreja, entregou a sua vida por ela, serve-a sacrificialmente. Da mesma forma, o marido deve amar a sua esposa e servi-la sacrificialmente até à morte. É uma imagem, eu diria, bonita e difícil para os dois. Difícil para os dois. E difícil para os dois na igreja também, enquanto homem e mulher. O que nos distingue enquanto homem e mulher não é a maneira como fomos educados. Não é a sociedade à nossa volta, não é a cultura. Tem tudo a ver com a maneira como fomos criados por Deus. Criados homem e mulher. Então Paulo apela aos cristãos em Corinto que respeitem estas distinções, estas diferenças entre homem e mulher. E assim, ambos orem e profetizem para a glória de Deus, para a edificação da igreja. E por isso, para isso acontecer, a mulher deve ter um sinal de autoridade. Versículo 10. Um sinal de autoridade. O uso do véu ou o comprimento do cabelo entre homens e mulheres naquela altura eram formas de diferenciar homem e mulher. Naquela altura eram formas de diferenciar homem e mulher e de ser este sinal de autoridade. São formas que não vemos hoje na nossa cultura. Como é que eu podia vir para a igreja hoje e vocês acharem que eu estou a apagar a linha entre os sexos, entre homem e mulher? Talvez vindo de saia. Mesmo assim, estamos muito avançados na cultura, mas houve um grande choque quando, já não me lembro do nome dele, o Rafael chegou ao Parlamento de saia. Houve um grande choque. E haveria um grande choque hoje se eu viesse para aqui de saia e de batom vermelho. Eu estaria claramente a esborratar essa diferença, essas diferenças que há em nós. Este sinal de autoridade é a maneira como a mulher e o homem se comportam. As mulheres não devem tentar ser como os homens, iguais aos homens. E o inverso também é verdade. O inverso também é verdade. Segundo ponto, este ponto foi mais comprido e já vamos ver em termos de aplicação como é que o podemos aplicar. Mas os versículos 11 e 12 dão-nos outra perspectiva. Versículo 11 diz: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Ou seja, nós não somos independentes uns dos outros, homem e mulher. Devemos estar juntos para glorificar a Deus. Respeitar as distinções, mas estar juntos para a glória de Deus. Há sempre o perigo de não compreender bem aquilo que Paulo está aqui a dizer e de entender e de achar que ele está a colocar a mulher num papel inferior. E não é isso que ele está a fazer. Ela não é inferior, mas ela é dependente do homem e da mesma forma o homem é dependente da mulher. Nós não somos independentes. E é curioso, não é? Porque ele usa a ilustração do nascimento. A única pessoa que não passou por um ventre foi Adão. A partir daí, todos os homens dependeram de uma mulher para nascer. E ele usa esta ilustração para nos dizer que dentro da igreja, enquanto homens e mulheres, devemos respeitar as distinções, mas devemos lembrar que estamos juntos e que devemos ser dependentes uns dos outros. Deus não se enganou ao criar-nos homem e mulher. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. Às vezes, na luta por igualdade de direitos, que é algo bom, parece que vamos longe demais e queremos apagar tudo aquilo que nos distingue e diferencia. A Louise Perry é uma autora que eu gosto de ler. Ela é uma escritora feminista. Tanto quanto eu sei, ela não é cristã. E ela diz que as diferenças entre homem e mulher permanecem profundas. E citando aquilo que ela diz, acho que foi um erro de algumas vertentes do feminismo presumir que tentar imitar os homens, e especificamente imitar um certo estilo masculino de sexualidade, fosse algo necessariamente aspiracional para as mulheres. Então a ideia de que se simplesmente abandonássemos todas aquelas normas antiquadas e fôssemos mais livres, isso necessariamente resultaria em mulheres mais felizes. Eu não acho que isso tenha acontecido. E ela fala muito sobre a revolução sexual da década de 60 e 70, em que a partir daí parece que as mulheres queriam igualar em termos de comportamento os homens. E muitas delas conseguiram. Na busca de quê? De igualdade e de felicidade.
E ela diz, olha, eu acho que ao largar tudo o que é antiquado, ao querer ser moderno e livre e feliz, a mulher não o conseguiu ser. Não o conseguiu ser. Enquanto homens e mulheres, nós podemos procurar felicidade em várias ideologias, em várias espiritualidades, umas mais individualistas do que outras, mas com o avanço da tecnologia também parece que estamos cada vez mais sozinhos. Era suposto estarmos mais próximos, não é, de quem está longe, mas a realidade é que estamos cada vez mais sozinhos, mesmo os casados, mesmo as pessoas que estão casadas. Nós devíamos estar mais juntos. Nós devíamos entender que não somos independentes e que somos dependentes uns dos outros. Eu sei que isto tem sido um bocado pesado, mas eu gosto, normalmente quando são assuntos assim bastante difíceis, eu gosto de pensar em Jesus. E como é que ele agia e se comportava. Jesus escolheu 12 homens. E aqui um dos rapazes podia dizer xiii, não é? Mas era seguido e apoiado por várias mulheres. Seguido e apoiado por várias mulheres. Jesus pediu aos seus discípulos para o levarem de barco para a outra margem. Mas ele contrariou as regras culturais e pediu a uma mulher junto a um poço para lhe dar água. Jesus aparece ressurreto primeiro a mulheres, mas pede-lhes que vão chamar os seus apóstolos e vão contar aos seus apóstolos. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro e tinha duas amigas chamadas Marta e Maria. Em tudo vemos homem e mulher, papéis diferentes, mas ambos a contribuir, ambos a seguir Jesus. 3 sugestões de aplicação. As mulheres são essenciais na vida da igreja. São essenciais. Algumas lideranças e na maneira como lideram, tornam o envolvimento da mulher mais passivo ou muito limitado. E isso não devia acontecer. O Novo Testamento é claro em limitar a liderança ao homem. Mas a igreja não seria a igreja que é sem o envolvimento, sem o ministério das mulheres. Todos recebemos dons do Espírito. Para quê? Para glorificar a Deus, para servirmos uns aos outros. Alguns têm um ministério mais visível, outros têm um ministério menos visível. Todos têm muito valor. Segunda coisa, os homens têm a responsabilidade de liderar. A maioria de vocês conhece várias igrejas aqui na zona e sabem o que é que acontece quando, ao domingo, abrimos um tempo de oração. Sabemos quem é que vai orar primeiro? Não sabemos? Sabemos quem são as pessoas que estão mais presentes nas reuniões semanais de oração? Não sabemos? São as mulheres. Demasiadas vezes os homens deixam-se ficar para trás. Às vezes até com vergonha de não orarem tanto como as suas esposas. Devíamos orar mais. Terceiro, as diferenças entre homem e mulher devem ser notórias. O que é que isto significa na prática? Varia de cultura para cultura. As calças deixaram de ser algo restrito aos homens, não é? E talvez, há não muito tempo atrás, alguns de vocês se lembram, e se calhar algumas de vocês foram chamadas à atenção por usarem calças na igreja. Há roupas que são, não calças, mas talvez saia em relação ao homem, elas são restritas a um determinado sexo. Há roupas que, se as usássemos, seríamos identificados com o sexo oposto. Eu não usaria uma saia para o jogo de hoje à noite. Se eu fosse ver o jogo de Portugal, não sei onde é que eles vão jogar contra a Espanha. Se eu fosse para lá de saia, seria uma vergonha, não é? Mas, se eu estivesse na Escócia e fosse ver um jogo da seleção, eu poderia ir de saia sem lhe chamar saia. Eu levava um kilt e essa seria uma forma apropriada de um homem ir ver um jogo de futebol da Escócia. Seria com um kilt. E não é assim tão desconfortável como isso. Isto para pensar o quê? Devemos manter as distinções, aquilo que nos distingue enquanto homens e mulheres. Culturalmente, vai diferir. Quando nós fomos para o IBP, em 2010, 11, nós tínhamos de fazer vários trabalhos de
de exegese de interpretação bíblica, e a determinada altura, a Ana tinha uma escolha a fazer. Escolher uma passagem para estudar. E ela escolheu esta passagem. E eu fiquei tipo, porquê que escolheste? Porque quero saber. Usei véu desde pequena, uso véu na igreja desde pequena. Em Andorinha usa-se véu. Eu quero saber melhor. Depois, se quiserem, podem falar com ela no fim acerca das suas descobertas. Ela deixou de usar véu. E ainda usou véu, às vezes, quando íamos a determinadas igrejas em que as senhoras estavam todas a usar véu. Ela levava para não causar escândalo. Mas as diferenças devem ser notórias, mas eu creio que 1 Coríntios 11 não está a dizer às mulheres para usarem um véu literal na congregação enquanto reúnem. Da mesma forma, os cabelos podem variar. Então não precisamos de cortar o cabelo do Vasco no final da reunião. O David Costa não está cá, também não precisamos cortar o cabelo dele. Nós precisamos uns dos outros, homens e mulheres, para juntos, reconhecendo as nossas distinções, adorarmos ao Senhor, atribuindo-lhe a Ele toda a glória e também para encorajarmos uns aos outros. Vamos orar. Querido Deus, queremos... Senhor, cantámos há pouco acerca da Tua Palavra, acerca de como queremos ouvir a Tua Palavra e que a Tua Palavra edifica a Tua Igreja. Cantámos para onde iremos e Tu tens as palavras da vida eterna. E algumas partes da Tua Palavra são difíceis para compreendermos, algumas são difíceis para compreendermos e aplicarmos. Algumas são difíceis de vivermos. Quer seja enquanto homens, de tomar a liderança quando queremos ficar mais atrás e ser mais passivos. Ajuda-nos a fazê-lo de forma correta, sensível, amorosa, sacrificial. Enquanto mulheres, ajuda-nos a lembrar a que não fazemos nada que Cristo não tenha feito ao submeter-se à vontade do Pai, à Igreja a submeter-se à vontade do seu Salvador. Senhor, ajuda-nos a lidarmos uns com os outros, à luz do Evangelho, de que somos filhos resgatados, para vivermos a salvação que Tu nos ofereces de uma forma que intencionaste na nossa criação, de sermos homem e de sermos mulher, iguais em valor e dignidade, mas com papéis diferentes. Pelo menos enquanto aqui estamos, até ao final da nossa vida. E depois aí poderemos fazer todas as perguntas que quisermos a Ti. Até lá, Senhor, que possamos lembrar estas distinções, que possamos assumir o nosso papel, a nossa função, que possamos usar os dons que Tu nos deste, a todos nós, para servirmos uns aos outros, para juntos crescermos enquanto Teu povo e assim trazermos-te glória a Ti. Senhor, agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.